ainda pensa que a mulher é o sexo frágil está muito enganado. Hoje elas procuram cada vez mais as academias em busca de proteção. E as aulas de defesa pessoal têm atraído as mulheres. Objetos utilizados no dia a dia são as principais armas, como canetas, prendedor de cabelos, chaves, bolsas e celular. A aula parece um grande ensaio. O instrutor sofre nas mãos das alunas. Elas entortam o dedo, desferem socos e não têm pena dos homens. Mas é bom lembrar que, no final, ninguém sai machucado. O treino tem o objetivo de preparar as mulheres para situações reais. Primeiro a gente tem que diferenciar defesa pessoal de combate, né? A defesa pessoal é toda atitude preventiva que tu vai ter para evitar o combate, né? Exemplo, né? É quando tu entrar de carro na garagem, olhar para os lados, quando tu vai entrar no seu carro, né? Ou dar uma volta no carro. Isso seria defesa pessoal. As irmãs Juliana e Ana Paula praticam defesa pessoal há 3 anos. Nunca sofreram nenhuma agressão, mas estão preparadas caso isso aconteça. Nos dias atuais, como há muita violência, é sempre importante a gente saber, né? Porque se um dia, caso precisar, a gente vai saber o que fazer na hora. Graças a Deus nunca aconteceu nada e, por enquanto, nunca precisei utilizar nenhuma das técnicas. Giovanni, consultor de defesa pessoal, explica que a prática nada tem a ver com força e salienta que nenhuma mulher deve utilizar os métodos sem antes passar por um treinamento. Segundo ele, o principal é a atenção. Que geralmente a pessoas andam na rua muito despercebida, atende o celular, esquece o que está em volta. Então, o principal feito, o assaltante, o ladrão, o assassino, ele não escolhe a vítima, vou assaltar aquela porque é mais bonita. Não, ele escolhe aquela que está mais desatenta, né, que é uma vítima em potencial. Então, a gente tem que, ao andar na rua, ao entrar no veículo, ao entrar no banco, sair do banco, mais atenção. E conforme nós anunciamos, nós vamos conversar agora. Ele que é doutor em Taekwondo, Giovanni Borghetti, de Porto Alegre, que está há 8 anos residindo em Caxias do Sul. Ele vai nos dar algumas dicas e nós vamos falar sobre defesa pessoal, mas especialmente defesa pessoal feminina, porque afinal de contas nós mulheres precisamos muito saber disso. Giovanni, bem-vindo aqui no Persona TV Revista. Obrigada pela presença. Muito obrigado, é uma honra. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu falei porto-alegrense que está há 8 anos em Caxias do Sul, é isso? 8 anos, isso. Ai, que bom. Bom tê-lo aqui em Caxias do Sul para ensinar algumas dicas para a gente, eu acho ótimo. Você comprou uma academia aqui, isso? Comprei Montou uma academia aqui em Caxias. Ah, legal. Eu estou vendo aqui o currículo do Giovanni, pessoal, olha só. Você foi oficial do Exército Brasileiro, isso. É isso? Doutor em Taekwondo, ele está me dizendo que não é Taekwondo, é Taekwondo. 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 Isso. Não pronuncio o azinho aqui. Não. Taekwondo. Mestre em Hapkido? Hapkido. Isso. Hapkido, claro, tem que falar. Especialista em combate com facas. Faixa preta em... Redongundo. Eu achei melhor deixá-lo dizer isso aqui. Como é que diz isso? Redongundo. Redongundo. Espada de samurai também. Isso. Cara, tudo aquilo que a gente vê naqueles filmes, é isso? Isso. Desde quando você pratica e te interessou por isso, Desde os 10 anos de idade. 10 anos de idade. Isso. Sempre foi uma coisa que te fascinou, é isso? Sempre. Bom, nós vamos falar sobre defesa pessoal, claro, que vai interessar a homens e mulheres. Depois, no outro bloco, quando a gente retornar, a gente vai ter algumas demonstrações aqui, especialmente também voltado para o público feminino. Mas, claro, que nós vamos falar vai servir para homens e mulheres, né, Giovanni? Correto. Vamos começar diferenciando assim, quando a gente fala em defesa pessoal e fala em artes marciais, estamos falando de duas coisas ou coisas que se complementam, Giovanni? Duas coisas diferentes. Diferentes. Se complementam até certo ponto, né? Quando eu falo em defesa pessoal? Defesa pessoal seria a atitude preventiva, né? Já fala defender, se defender, né? Então, evitar o combate com atitudes preventivas. Dá o que isso? 70%, 80%? Diríamos 85%. 85% de defesa pessoal. Isso. Quer dizer, eu vou me prevenir, eu vou tomar algumas atitudes para não chegar numa situação de risco. De risco. Quando eu chego numa situação de risco, aí eu posso utilizar, então, artes marciais para, naquela situação de risco, me defender. Correto. É isto? Isso aí. Perfeito. Muito bem, muito bem. Bom,
O que a gente pode chamar? Claro, quando a gente fala em ações ou atitudes preventivas, eu estou me prevenindo para não entrar nessa situação. Vamos trabalhar bem informalmente aqui. Algumas dicas. O que seriam atitudes preventivas, por exemplo? Atitudes preventivas seria todo caso no dia a dia, né, ao qual que tu se proteja, te tire de uma situação de risco. Que o assaltante, o estuprador, ele escolhe a vítima. Não olha, vou assaltar isso aí. Não. Então ele vê aquela pessoa desatenta, aquela pessoa que deixa a chance de ele chegar e abordar. Vamos supor assim, entrada num restaurante, sentado, escolhe uma mesa não perto do caixa, né? Numa situação de assalto ao restaurante, quem é que vai ser pego de refém? O primeiro lugar que está ali perto do lado do caixa. Ou alguém que está sentado próximo à porta. Que são as duas situações de risco, digamos, risco, no local né? em que tem um caixa. Pode não ser restaurante, pode ser um outro local. Mas é quem está na entrada, na porta, e quem está próximo ao caixa. Isso aí. Isso serve até para uma loja, para qualquer loja, situação. em qualquer lugar, né? Só que, claro, vai ter aquele momento que a gente tem que ir para o caixa pagar a conta, né? Esse, no caso, é inevitável. Inevitável. Mas já diminui bastante o tempo de permanência dentro do restaurante, entre sentar no lado do caixa e só o tempo de pagar a conta, né? Essa questão, assim, as mulheres, por exemplo, estão saindo muito à noite sozinhas. Uma vez isso não acontecia, até porque tinha todo um preconceito com a sociedade, enfim, né? Hoje elas saem sozinhas ou de duas, né? Com uma turminha ou com duas amigas, enfim. Aí, o cuidar o quê? O lugar onde estaciona o carro, quando sai, verificar se alguém está olhando. E eu li até uma reportagem que muitos assaltos acontecem exatamente quando a pessoa está chegando ou saindo da garagem da casa ou do prédio onde mora. Perfeito. Né? Geralmente, quando a gente chega, dá uma volta na quadra, se tem alguém por perto, né? Quem tem a garagem ao qual entra um box assim, então chega, dá a volta, entra no outro lado da rua, vê se tem alguém, né? Quando está saindo também, espera a garagem abrir, fica com o carro bem dentro. Se vê que né? tem alguém suspeito, não entra na garagem. Entra na garagem, dá uma volta no carro. Liga para alguém. Liga para alguém. Situação de estacionamento, quando vai entrar no carro, dá uma volta no carro, pode ter alguém escondido na frente, atrás, no outro lado. Se tem uma van parada no lado do teu carro, né? Pede para alguém te acompanhar, porque geralmente sequestro para uma van, quando tu vai entrar no carro, eles abrem a porta e te agarram, né? Meu Deus, tem que pensar em tudo. É que, Giovanni, é que a gente vive já numa sociedade muito acelerada. Verdade. E a gente tem milhões de coisas na cabeça, né? Muita coisa para pensar, para fazer. E a gente tem que estar se preocupando com isso também, né? Verdade. Infelizmente. Hoje em dia mais ainda. E hoje em dia mais ainda. Infelizmente, assim. Claro, as mulheres, elas são, digamos assim, presas mais fáceis. É isso, entre você assaltar dois homens que estão chegando para um restaurante e duas mulheres que estão chegando, nós somos presas mais fáceis. Sim. Em função de que a gente, até pela capacidade física, da força também, de se defender, né? Também, né? E geralmente a mulher é mais submissa, né? Então não vai reagir, vai ficar quieta, né? Geralmente a mulher tá com mais bens, né? Celular, bolsa, carteira, já o homem não anda com tantos bens. É mais atrativo. Mais atrativo, né? Verdade. Um assalto. E o que fazer numa situação de abordagem, um assalto? A gente sempre ouve, especialmente o pessoal da área de segurança, dizer, não reaja. É isso mesmo, Giovanni, não reagir? Ou se a pessoa tem condições de, não sei se é possível dizer domínio da situação, se é possível esboçar alguma reação? Olha, se tu tá treinado e apto a isso, sim, né? Então, primeiramente, é deixar o assaltante, não deixar ele ficar nervoso. Então, numa situação calma, submissa, né? Não se apavorar, porque daí ele pode ficar mais nervoso ainda e te esfaquear ou te atirar. Né? E numa situação de que tu tem a oportunidade de reagir, tu pode até utilizar uma arte marcial, né? Algo que acontece bastante, a gente nunca grita por socorro. Né? Ah, não? Nunca grita. Porque a sociedade é omissa, né? Tu grita por socorro, todo mundo vira as costas. Então, geralmente, a gente ensina as mulheres a gritar por fogo. Né? Grita fogo, todos os curiosos vão querer ver o que está acontecendo. Né? Ah, como é que é isso? Você sabia Quando disso? vê, chega 30 sabia pessoas. Disso? Sim. Sabia disso? Também não.
Não E o sabia assaltante disso. vai se sentir reprimido, um monte de gente olhando, provando, conhecendo ele, vai virar as costas e vai te deixar. Porque, claro, porque fogo, né, a gente não tinha A sociedade pensado é nisso. Todo curiosa, mundo vai... né? Todo mundo onde, né? E tem até feito um estudo pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, em cursos de defesa pessoal feminina, ao qual instruíram e realmente funciona. Funciona. Né? Situação Legal. de estupro, situação de assalto. Giovanni, nós temos muito ainda para conversar, mas eu tenho que fazer um intervalo aqui no nosso Persona TV Revista, porque a gente tem o Repórter Persona. Depois sim a gente retorna com muito mais informações e atrações para vocês. Até já. Nós estamos de volta com o nosso Persona TV Revista desta noite, hoje conversando com o Giovanni Borghetti, ele que é especialista em artes marciais, e falando para a gente um pouquinho sobre a questão de defesa pessoal, mas especialmente defesa pessoal feminina. Giovanni, conforme a gente prometeu para os nossos telespectadores, vamos fazer algumas demonstrações, pode ser? Sim. E aí você vai descrevendo e falando em cima para os nossos telespectadores, tá bem? Tá ok. Vamos lá, o que o pessoal vai apresentar aí pra gente? Hoje o pessoal vai utilizar armas improvisadas. O que seriam armas improvisadas? Seria instrumentos do dia a dia que todo mundo usa, carrega, para uma situação de defesa pessoal. Então a gente adaptou técnicas de artes marciais para fácil aprendizado e ser eficiente em uma situação. Legal. Primeira técnica, ela vai usar o que todo mundo tem no bolso, chave. Então ela aplicou a chave. Tá, o que num ela ponto fez? de Ela pressão. colocou aqui Repete só Demonstra de lá. ladinho o exercício. O que você fez? Ela utilizou a chave na articulação dele, que é um ponto Ai, onde doeu causa sentir. muita dor no ligamento. Então pode ser um homem com 120 quilos de massa muscular que ele vai sentir. É mesmo? Deixa eu ver, o você ligamento. colocou ela de ponta aqui assim, é isso, Arremanga né? a manga, Gustavo. Ali, Ali, onde ó. está vermelhinha. Né? Demonstra assim a manga. Mostra Demonstra, lá. como é o nome dela? Ana. Ana, Paula. demonstra aí, ó. Ali, ó. Isso. Só simplesmente com a chave na Com mão. a chave. E aí ela... E dói isso, cara? Muito? Então não te mete com ela, não te mete com a Ana. Como é teu nome? Gustavo. O Gustavo e a Ana. O que você vai mostrar pra gente agora, Ana? Não, agora é outro Agora- casal. Isso. Anderson e O você Anderson, é? Juliana. Juliana, o que você tá passeando, é isso? Isso. Isso seria como os... Ele vai Ele tentar... tá sem microfone, acho que tu vai descrevendo, Isso. Giovanni. Ele vai tentar abusar dela, tentar, como a gente não chegar nela. Então ela vai utilizar uma caneta, tá? No nariz para desequilibrar ele. E utilizou a própria caneta para perfurar ou machucar. Tu é furiosa, né, Juliana? Não se meta com ela, ó, presta bem na carinha. E olha, tem uma carinha toda dócil, Juliana. Mas, na verdade, é isso que eu queria ver, como é que você utilizou aqui. Isso ela trançou entre os dedos. Olha, Né? cinegrafista, eu Caneta tava fica- ameaçando os guris aqui, ó. Vocês estão vendo para aprender essa técnica aqui da canetinha que a apresentadora sempre tem. Deixa eu ver como é que você fez, Juliana. Isso. Isso ela segura na aqui, nuca, ó. desequilibrou com a caneta pressionando o vômer, né? O nariz. E aí, depois utilizou para estocar também. na verdade, isso também facilita no sentido que você pega, digamos, o agressor Isso. desprevenido, porque ele não Completamente. esperaria que você tivesse essa atitude. Muito bom. O que mais que vocês vão apresentar pra gente? Eu vi Agora a Ana vai Ana, vai lá, utilizar Ana. o celular. Simples um celular. Simplesmente. Tá? Então vamos supor uma situação de uma festa. Então o homem chega, agarra ela, tenta. Então ela utiliza. Ai, ai. Eu Utilizou senti. o celular. Ferronato sentiu também essa. Repete mais em câmera lenta como é que é essa do celular. Eu senti essa, que horror. Então ela utilizou o celular num ponto vital onde machuque, dói. Aqui, tá? Isso. Pegou a perna Osso ali. temporal, deu uma rasteira e termina com um chute, né? Gurizes não se metem com essas meninas, vocês marquem bem o rosto dessas meninas. Quer dizer, ela está simplesmente com o celular. Com o celular. Agora a Juliana, tá, vai utilizar o bico de pato, que é um prendedor de cabelo, né? É esta a técnica agora, o bico de pato? Isso. Que é uma arma, né? Uma Aqueles arma, nossos né? bicos de pau, aqueles de ferrinho, é o teu? Então, Ah, numa isso aí é uma situação arma. de um sequestro, de um estupro, ele vai agarrar ela por trás, né, firme. Ela perfurou a mão com o bico de pato e depois utilizou com um ponto de pressão, né, onde machuca bastante, causa muita dor,
Deixa eu ver, mostra ali o bico do pato para o pessoal estar pegando isso de é. perto. Um instrumento até que a para mulher saber, usa aquilo que prende o cabelo, Isso. pessoal. E é de ferrinho esse teu. de ferrinho. Tem uns que são de plástico, mas isso aí é uma arma, né? De plástico também dói, né? Sim, também dependendo da Também ponta, dói. sim, também dói. Então, demonstrando de novo, ela utilizou na mão, né? Num lugar bem ligamentar, onde dói bastante, né? Cravou na mão, né? E Não aí, causa uma lesão, automaticamente, vai ele soltar. solta. E depois botou num ponto vital no peito, no tórax, no externo, onde não tem músculo, vai doer muito. A Aqui pessoa dói vai muito. Dói muito, né? Legal, legal. Que mais Agora a que Ana tem? vai demonstrar mais uma outra técnica, né? Então, uma situação mais real, num combate mais iminente. Ela vai defender o soco e vai utilizar o relógio que ela está no pulso para machucar. E depois ela utilizou uma pressão na traqueia. Aqui, né? Isso, é um Aqui ponto bem sensível, É um ponto né? sensível que faz mais Faz de em novo. câmera lenta, deixa eu ver assim, câmera lenta não, mas enfim, mais devagar, ali. Machucou com o próprio relógio, né? Utilizou como arma e um ponto vital. Que, claro, parece agora olhando assim, ai, tudo muito devagar, mas isso na agressão é complicado, né? Derruba, né? Isso. Te derruba, cara? Mesmo tu sendo fortinha assim, então vai firme. E agora eu vi que ela chegou de bolsa e tudo, digo, deixa eu ver o que ela vai fazer com essa bolsa. Então ele Vamos vai ver. tentar assaltar, roubar a bolsa, né? Sim, que é o normal. Ainda mais essas Normal. bolsas penduradas assim. Isso aí. Uhum. Né? Então ela se demonstrou, utilizou a bolsa para uma situação de distração e efetuou um golpe num ponto vital Quer sensível. dizer, ela entregou a bolsa para ele, quer dizer, toma. Toma, ele pegou a bolsa e se distraiu, Sim, né? porque ele Se ficou isso desarmou. aqui. Uhum. E ela aplicou um chute na região genital. Olha, né? se é uma bolsa que a maioria das mulheres usa, é uma arma, né? Já Porque é a gente uma arma. carrega muita chave, celular, batom, carteira, escova. Tem horrores de coisa em bolsa de mulher, né? E algumas têm aquelas ferragens, né, meninas? Tem umas que tem bastante coisa que já é pesada por si só, né? Então, como é que é o lance de novo, essa da bolsa? Repete, eu gostei. Repete aí. Então ele vai Ele abordar foi querer ela. abordar para pegar a bolsa. Ela joga deu a nele, bolsa. ele distrai. E aí o chute é lá naquele... lá onde dói. Lá onde dói. Lá onde dói. Fez cara feia, né? E você viu, não vai roubar a bolsa, que tudo certo. Coloca de novo no teu ombro a bolsa. Nós estamos falando aqui numa atitude preventiva. Andar com uma bolsa assim, dependendo do local que tu está, é muito fácil de ser puxada, Sim. né? Normalmente, ou quando a gente viaja, ou quando a gente está em alguns lugares, a gente pendura aquelas mochilas ou carrega aqui na frente. Porque se tu tá andando, mesmo andando na rua, como ela tá portando a bolsa, é muito fácil, né? Porque só tu vem aqui, faz isso aqui, puxa e vai embora. A pessoa nem vê, especialmente Sim. que não tá Mas preparada. não é o que realmente acontece. Ah, não? Não é o que realmente acontece. Por quê, Giovani? Geralmente, quando tu tá andando tradicional, numa postura ereta, né? Tu não dá de entender que tu tem algo de valor. Geralmente, quando tu tá segurando muito, né? Daí sim que tu desperta a atenção do assaltante. Né? Geralmente, a mulher anda com a cabeça baixa, submissa, segurando a bolsa, né? Daí sim o assaltante, essa aí tem algo de valor. Mas quando a gente viaja... Então se torna uma vítima em potencial. Quando a gente viaja em outros locais, países, cidades, enfim, normalmente a gente carrega a bolsa, em vez de deixar assim na lateral, que só chega, puxa e leva embora, a gente carrega, atravessa ela aqui na frente. Então, não que você fique com ela Sim. aqui, mas você atravessa ela aqui na frente, fica fazendo o que tem que fazer, ou sei lá, vai fazer o check-in, vai para o aeroporto, pega um trem, pega um metrô, mas com ela aqui na frente e não atrás. Porque uma vez a gente certeza. andava com aquelas bolsas penduradas atrás, é muito fácil, você está Fácil, tu distraído nem atrás, percebe e é assaltado. pega e leva embora. Tem uma dica que eu não queria terminar aqui o programa sem que o Giovani passasse uma dica sobre, eu vi aqui no material que ele trouxe pra gente, uma pessoa, por exemplo, que é jogada dentro de um porta-mala de um carro. Tem uma dica fantástica, fala aqui pro nosso pessoal, Giovani. Né? As sinaleiras do carro, geralmente a lataria é perfurada. Então é bem fácil tu chutar por dentro do carro e remover, vai cair. Dentro do por dentro. Quebra-mala, Isso. você chutar Chutar os a sinaleira. faróis, é isso? Isso, vai arrancar fora. Dali tu bota a mão e começa a sinalizar. Para fora, fora. Quer dizer, de dentro do porta-mala, passar por dentro ali onde tem a sinaleira, é isso? Isso, o sequestrador não vai ver, nenhum espelho pega, e todo mundo vai ver aquela mão. Alguém vai denunciar,
né? Já aconteceu casos e ligaram para a polícia foi atrás e pegou o sequestrador. Ah, é mesmo? E não foi um caso. E eu achei né? interessante também, só para a gente rememorar, que no bloco anterior, o Giovanni falou que quando você está sendo assaltado, agredido, alguma situação de emergência, não gritar socorro, socorro, ladrão, assaltante ou coisa assim, porque as pessoas acabam se afastando, talvez até não por omissão, mas por medo de levar Também, um tiro, alguma coisa assim. É gritar fogo. Fogo. Fogo! Que Algo aí que chame a atenção, todo que mundo- desperte a curiosidade. todo mundo acaba indo querendo ver o que está acontecendo. Verdade. Legal. Uma outra coisa que você falou aqui, que tem aqui no teu material, a gente quando vai entrar nos carros, coisa assim, agora com essa história de celular, né? Tá todo mundo andando na rua falando no celular, entrando no carro ou mexendo em anotações. Não. Não. Tem que atender celular, entra numa loja, né? Nunca na rua, né? Geralmente, quando tu vai atender celular, daí que se tu se distrai, tu presta atenção, daí tu vira um alvo fácil. Bom, ok. Essas duas meninas lindas, bonitas, com essas carinhas de anjo, mas ó, não mexo com elas. Na verdade, para elas fazerem isso, elas tiveram que ter todo um treinamento. Sim. Tu tens que ter um treinamento. Verdade. Então você pratica primeiro uma atitude preventiva de se cuidar, mas quando você está no meio da guerra, você acaba tendo que ter algumas... Enfim, você tem que se defender. Mas para isso, então, tem aulas... Que aulas seriam essas? Aulas de defesa pessoal, Aulas isso que a de gente defesa viu aqui. pessoal. Mas aí você utiliza técnicas marciais, é isso? Técnicas marciais adaptadas à situação real do dia a dia. né? É taekwondo, né? Hapkido. Né? Hapkido. Isso. No caso, é Aí a tem cada modalidade nome, né? de defesa pessoal. O Hapkido é uma arte marcial. É uma arte né? marcial. Isso. Né? E já eu tenho a modalidade de defesa pessoal, que daí sim a gente embasa o conhecimento em cima de situações do dia a dia. Que aí são essas aulas que você passa para as mulheres para se defender. Isso, a gente está em constante Legal. estudo das Para isso situações. precisa ter também um preparo físico só ou é só técnica isso? Se aliar a técnica com preparo físico melhor, Com certeza. né? Uma questão Com assim certeza. também de ter mais musculatura. Não digo, eu tô falando de força mesmo. Até de força, sim. Se um homem te agarrar, né, tu vai ter que escapar de alguma forma. Se tu não ter força para isso, né, Fica mais complicado. fica mais complicado. É que a gente olha para elas, parece que elas não têm força nenhuma, mas é melhor não se meter, né? Melhor não se meter. Legal. Que outra dica bem rápida? A gente está chegando no fim, que pena, né, da nossa entrevista. Alguma dica que você queria passar para os telespectadores que eu não te perguntei? Procure andar de acordo com a sociedade, igual com a sociedade. Não chame atenção. Né? Geralmente, tu sai na rua, roupas de marca, bolsas de marca. Na rua não é legal. Tu vai ser uma vítima em potencial. Se tu vai numa festa particular, onde tu vai com grupos de amigos, É tudo bem, diferente. é diferente. Nunca anda sozinho. Mas se é uma situação que tu falou antes, andar sozinho, hoje em dia é normal, em duas pessoas, procure passar desapercebido. Se vestir como a sociedade, como o local. Né? Tu vai para uma outra região do país, procura se vestir como ele. Claro. Se tu ir diferente, tu vai chamar Se chamar atenção demais, pior. Né? Giovanni, adorei te receber aqui. Obrigada É uma por honra. estar aqui com a gente. Que bom. Obrigada por ter vindo aqui com a gente. Obrigada a vocês também. Adorei. Pessoal, eu tenho que fazer mais um intervalo, mas depois sim, na volta do nosso intervalo, a gente tem os destaques da nossa agenda e nós vamos saber como é que se produz um livro. Então, não sai daí, eu volto em seguidinha. Até já.